Lá, 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 Brizola, deixou os milicos full pistola. Lá, 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 Brizola, deixou os milicos full pistola. Dia 29 de dezembro de 2015, foi publicado no Diário Oficial da União uma legislação que incluía o nome do Leonel de Moura Brizola no livro dos Heróis da Pátria. Um evento que você provavelmente nem ficou sabendo, primeiro porque desconhece que nós brasileiros tenhamos um livro desse. Segundo, que na época você devia estar muito mais preocupado em ir para o Facebook, Twitter, xingar a Dilma, do que propriamente acompanhar aí os atos de governo da Presidência da República ou os atos do Congresso Nacional. Mais desconhecido de você ainda é o motivo que levou o Leonel de Moura Brizola a ser incluído no livro de Heróis da Pátria. Eu sou Gisele Silva Romim e estou aqui para te contar como esse homem único, um misto de gênio, louco e visionário, quase provocou uma guerra civil no Brasil em defesa da democracia. Então aproveita a vinheta, corre lá, pega a sua cuia de chimarrão e volta aqui para saber dessa história. Leonel de Moura Brizola nasceu no dia 22 de janeiro de 1922 em Cruzinha, Rio Grande do Sul. Ele era o quinto filho de José de Oliveira Brizola e Oniva de Moura Brizola. Fato é que a vida do Brizola já começa a mudar em 1923, quando ele tem 1 ano. Neste ano estoura lá no Rio Grande do Sul uma guerra civil, uma treta homérica entre chimangos e maragatos que, se esse vídeo der boas visualizações, eu prometo que incluirei na playlist de tretas do Brasil para que você saiba como foi essa guerra sangrenta. Mas enfim, o pai do Brizola, em decorrência desse conflito, ele foi assassinado na frente da família. Exatamente, o pai foi degolado na frente da família. Então não teve condições da família ficar mais em Cruzinha e eles se mudaram. A mãe do Brizola era uma mulher extraordinária. Ela assumiu ali de sustentar e cuidar dos filhos sozinha e inclusive o Brizola foi alfabetizado por ela. Aos 10 anos de idade, já que não existia conselho tutelar na época, o Brizola foi morar sozinho. Exatamente. Ele morava no sótão de um hotel em Carazinho e trabalhava ali lavando pratos, carregando mala. Até que um pastor da igreja metodista resolveu ajudá-lo, conseguiu uma bolsa de estudos e ele entrou para o colégio da igreja metodista e conseguiu terminar o primário. Aliás, um traço extraordinário do Brizola é que, mesmo com tanta dificuldade, ele nunca parou de estudar. E por isso ele teve diversos empregos e ele trabalhava e estudava. Ele chegou a ser engraxate, ascensorista, jardineiro, graxeiro. E em 1945 ele foi aprovado no vestibular de engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele concluiu o curso em 1949. Já em 1945, o Brizola se filia ao PTB, que era o partido fundado pelo Getúlio Vargas. E como ele tinha um discurso inflamado, era uma boa pinta, tinha uma boa pinta, o partido direcionou ele para cuidar da ala jovem. E foi justamente na ala jovem que ele veio a conhecer a esposa dele, a Neuza Brizola, que na época de solteira era a Neuza Goulart. E vocês sabem de quem essa mulher era irmã? Não sabem? Pois eu vou te contar. Ela era irmã do João Goulart, o nosso amado Jango. E você sabe quem foi padrinho de casamento deles? Não sabe? Pois eu vou te dizer. Foi o Getúlio Vargas, exatamente, o crápula mais amado do Brasil. Fato é, pessoal, que a carreira política do Brizola ela foi apoteótica. Ele era cativante, ele tinha uma oratória inflamada que conseguia pôr fogo no parquinho ou até debaixo d'água. Mas como todo bom político caudilho, populista, além, claro, dele ter inúmeros acertos, ele teve muitos erros e teve muitos fatos nebulosos que o envolviam aí e que não tem nem condições de eu contar nesse vídeo porque ficaria um vídeo gigantesco. Só para vocês terem uma ideia de como foi a carreira política do Brizola, eu vou falar dos mandatos que ele teve, mas eu vou ter que me valer aqui de uma colinha. Ele foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, eleito em 1947, depois foi deputado federal, eleito em 1955. Ele foi governador do Rio Grande do Sul por mandato de 1959 a 1963. Depois ele foi deputado federal de 63 a 64. Foi governador do Rio de Janeiro em 2 mandatos, de 83 a 87, 91 a 94.
foi candidato a presidente da República em 1989 e em 1994. Foi candidato a vice-presidente da República na chapa com o Lula em 98. E um adendo, toda vez que ele era eleito, era assim, com recorde de votos. Bom, se você prestou atenção nas datas, você já percebeu que quando o Jânio Quadros, aquele asqueroso, foi eleito presidente da República com o João Goulart de vice, o Brizola ele era governador do Rio Grande do Sul. Nesse momento, nós precisamos fazer uma certa contextualização histórica. Naquele tempo, quando as pessoas votavam, elas não votavam numa chapa que elegia o presidente e o vice-presidente de uma vez só. Na verdade, quando se ia votar, você votava no presidente e no vice-presidente. E é por isso que aconteceu o que aconteceu na eleição do sebento do Jânio Quadros. Porque o Jânio Quadros ele era um candidato apoiado pela direita e extrema-direita, representado aí pelo maior partido da coligação, era o UDN, que era um partido asqueroso comandado por outro asqueroso, que era o Carlos Lacerda. Já o vice-presidente, o João Goulart, ele era do oposto, né? Ele era do PTB, que era um partido de centro-esquerda. Olha, até as eleições de 2018, nós, professores de História, concordávamos que a eleição que elegeu o Jânio Quadros foi um dos maiores erros da política brasileira. Atualmente ele caiu para segundo lugar, mas não deixa de ser um grande erro, porque o cara, ele era literalmente louco. Ele tretou com o Congresso e ele quase infartou toda a direita que o apoiou quando ele condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul Che Guevara. O Che Guevara. Gente, até agora eu não consigo entender como é que um cara de direita condecora um líder comunista como Che Guevara, mas enfim, né? Cada um com cada um. Mas o que acontece é que esse desalmado do Jânio Quadros já estava escutando um zum de golpe aí percorrendo as entrelinhas políticas brasileiras. E como ele sonhava governar sem Congresso, ele achou que se ele renunciasse, o Congresso e os militares não empossariam o João Goulart e o chamaria de volta para poder governar com plenos poderes. Então ele resolve realmente renunciar, crente que ia ser chamado de volta, o que não aconteceu, obviamente. Sabe o que mais é incompreensível? É você. Você que vem aqui e não dá engajamento para esse vídeo. Não basta só você visualizar. Você precisa deixar uma curtida, um comentário, se inscrever no canal, porque é só assim o algoritmo do YouTube vai oferecer ele para outras pessoas, porque vai entender que esse vídeo é relevante. E aproveitando o ensejo, corre lá no Spotify ou em outras plataformas aí de podcast e assine o nosso podcast, é gratuito. Fato é, pessoal, que quando esse asqueroso do Jânio Quadros renuncia, o João Goulart está em missão diplomática oficial lá na China. E aproveitando então que ele estava ausente, o que aconteceu? A Câmara dos Deputados empossou o presidente da Câmara, que no caso na época era o Ranieri Mazzilli, e que na verdade seria um cargo ali que ele ia exercer só de fachada, porque nesse meio tempo, né, já houve a formação de uma junta militar formada por 3 múmias fardadas, o Odílio Demes, o Gabriel Moss e o Silvio Reck, que de fato eram quem ia governar. E imediatamente já soltaram um comunicado avisando que se o João Goulart voltasse para o Brasil, ele seria preso. E tudo isso para quê? Para quê? Para impedir que o vice-presidente, que foi eleito democraticamente, assumisse aí o cargo de presidente da República na vacância por conta da renúncia. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é golpe, gente, não tem outro nome. E foi diante desse cenário que ele, o nosso último dos caudilhos, o Leonel Brizola, começou a articular aquilo que viria a ser chamado na história de cadeia da legalidade. O Brizola, que na época era governador do Rio Grande do Sul, começou a fazer um estardalhaço chamado Campanha da Legalidade, onde ele exigia que a Constituição Federal fosse cumprida e o vice-presidente empossado. Ele ocupou 2 grandes rádios ali, a Rádio Guaíba e a Rádio Farroupilha, montou um polo de transmissão de rádio dentro do Palácio de Piratini e começou incessantemente a fazer transmissão de rádio para mais de 104 estações, denunciando o golpe que estava em andamento. O comandante do 3º Regimento do Exército, Machado Lopes, recebeu ordens do Odílio Demes de invadir o Palácio de Piratini, inclusive autorizou o uso de bombardeio aí mediante aviões para terminar com essa estardalhaço que o Brizola estava fazendo. Inclusive descobriu-se depois que ele recebeu ordens de matar o Brizola.
Só que ele se recusou a cumprir essas ordens e acabou se aliando ao Brizola. Aposto que você não está entendendo o tamanho da gravidade da treta, mas o fato é que o Brizola chegou a determinar aí a distribuição de armas para a população. Ele cercou o Palácio de Piratini de trincheiras e passou a andar armado. Gente, a encrenca foi armada. Os governadores do Paraná e de Goiás se manifestaram publicamente informando que os estados apoiavam a campanha da legalidade e inclusive pegariam armas para garantir a posse do Jango. Além disso, as tropas legalistas do exército e as tropas dos ministros golpistas quase se enfrentaram. Chegou até a haver deslocamento de tropas, porque os golpistas planejavam invadir o Rio Grande do Sul. E os legalistas, já antevendo qualquer movimento, se deslocou para proteger o litoral e ir até ali a fronteira norte do Paraná. O confronto só não aconteceu porque alguém sacou de uma cartola uma solução que impedia o embate das tropas. Exatamente, e fizeram o quê? Aprovaram a toque de caixa o parlamentarismo no Brasil, garantindo assim que o Jango fosse empossado, mas não governasse. Claro que essa paz não durou muito, já que nós sabemos que em 1964 essas múmias fardadas conseguiram dar o golpe de Estado, e assumir o poder. Na época o Brizola até tentou quis articular aí uma reação, porém o Jango ficou sabendo da Operação Brother Sun, que seria aí um apoio americano aos golpistas na época, e temendo um derramamento de sangue desnecessário no Brasil, ele resolveu se retirar pacificamente. O Brizola se asilou no Uruguai, o que não ficou ali por muito tempo, porque como ele continuou articulando para tentar derrubar a ditadura, o Uruguai entendeu que ele estava violando os termos do asilo e o expulsou do país. Este então foi Brizola, um cara controverso, porém genial, e que acima de tudo acreditava na democracia, acreditava na liberdade, acreditava no Brasil. E é por isso que eu peço então uma salva de palmas para o Leonel Brizola, o cara que deixou os milicos full pistola e quase provocou uma guerra civil no Brasil. Então é isso, pessoal, eu agradeço imensamente a você que me aturou nesse vídeo até agora. Um super beijo, cheio de luz, cheio de valores democráticos em seu coração. Até a próxima!